Eu sou o Luiz do canal Reino Eterno, sejam bem-vindos ao meu canal. Deixe seu like no vídeo e não se esqueça de clicar no botão inscreva-se para fazer parte desse grupo. Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus, espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu fiz um vídeo falando desse verso que eu vou ler e eu expliquei com mais detalhes, com mais exatidão o verso 16 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. O verso 16 e o verso 17. Expliquei a sequência dos eventos, conectei com 1 Coríntios 15 e foi um vídeo que eu acho que ficou em duas partes. Então eu queria que você assistisse esse vídeo também, mas pode ser depois que assistir esse, não tem problema. Eles estão conectados, mas não tem a sequência certa. Então você que chegou nesse vídeo, você pode estar assistindo esse vídeo primeiro. É o seguinte, eu vou explicar para vocês desde o verso 13. Eu vou ler o verso 16, irmãos, a partir do verso 16. Aí, depois eu volto a alguns versos para explicar para vocês. Diz assim no verso 16: Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Essa é a leitura que um pré-tribulacionista faz, e o que ele pesca do texto é o seguinte: aqueles textos em 1 Tessalonicenses capítulo 1, em 1 Tessalonicenses capítulo 3, em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, onde fala que Deus nos livra da ira futura, Deus não nos destinou para a ira, e eu acredito em tudo isso. Como eu já falei no vídeo anterior, a grande jogada deles é provar para vocês, com alguns textos isolados, desconexos, e não usar uns textos que estão na palavra claríssimos, mostrando o que é grande tribulação e o que é de Deus, e mostrando o tempo em que ela se ocorre. Então eu posso pegar alguns textos, selecionar alguns textos, deixar outros de lado e convencer vocês que grande tribulação e ira de Deus é a mesma coisa. Aí eu venho aqui nessa carta e mostro alguns versos mostrando que Deus nos livra da ira futura e aí você acredita. Não fica difícil. Mas esses textos que eu li aqui para vocês, sabe, essa sequência que tem aqui, que nós, os que estamos vivos, não, de modo algum precederemos os que dormem, porque os mortos têm que ressuscitar primeiro, depois nós seremos transformados, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, ao encontro do Senhor Jesus. Essas coisas não são explicadas. Por que não são explicadas? Está falando do evento da ressurreição, sequências, coisas das quais eu já expliquei no vídeo anterior, que eu vou deixar o link para vocês assistirem também. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: algumas informações foram repetidas, outras não serão repetidas. É que, por exemplo, o pastor Nathan Rufino, ele tem um vídeo dele que ele fala da grande tribulação, eu vou deixar esse link na descrição. Se eu esquecer, me lembrem, porque eu quero que vocês assistam o vídeo todo. Eu assisti o vídeo todo 2 vezes, coloquei até timeline e os assuntos que ele fala. Chega um determinado ponto da carta que ele vai fazer essas coisas que eu acabei de falar para vocês, que os pré-tribulacionistas fazem, e quando chega aqui, ele começa a brincar, fazer todo mundo rir, sabe, vai dando aquele jogo de cintura, vai escondendo algumas coisas aqui, e destaca o seguinte: ele fala assim, irmãos, não faz sentido. Se Paulo tivesse na mente um arrebatamento pós-tribulação, esse texto aqui, o verso 18, eu vou até limpar aqui para mostrar para vocês. Esse texto aqui, ó, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, não faria sentido, porque o apóstolo Paulo teria que ter falado assim. Aí ele falou assim: irmãos, se alguns de vocês forem decapitados, não forem decapitados, se algum dos seus familiares não forem mortos, se vocês não forem crucificados, perseguidos, se tudo ocorrer bem, pode ser que tudo dê certo, então consolai-vos uns aos outros com essas palavras, que tal? Aí todo mundo riu, sabe? Tem aqueles que vão comendo tudo cru, e vão se alegrando e vão achando muito interessante essas coisas. Aí o pastor Nathan Rufino conclui dizendo: não faz sentido,
porque isso não são palavras de consolação. Primeiro, irmãos, qual é a consolação, as palavras de consolação que o apóstolo Paulo está dando para a igreja? Aqui o apóstolo Paulo não está falando de grande tribulação. Ele não está falando de chifre pequeno. Ah, Luiz, mas Paulo não fala de chifre pequeno em lugar nenhum. Tá, vai sonhando, se você pensa assim. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo está falando do chifre pequeno, está falando do rei da Síria, está falando do reino da Síria, está falando dos pés da estátua, está falando dos 10 chifres da besta. Está falando tudo isso, não precisa estar escrito. Ele está falando isso através dos textos que ele cita. Por isso que eu digo que os pré-tribulacionistas e alguns pós desconhecem o ensino completo do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Pelo contrário, ficam focados em palavra apostasia, que não significaria mais naquele contexto o desvio espiritual da fé, e sim um deslocamento da igreja para o céu. A palavra apostasia teria aí a sua raiz na palavra apisteme, que significa apartado. Então ali a igreja seria apartada da grande tribulação, deslocada, partida, sei lá, várias palavras poderiam ser traduzidas nesse ponto. Para isso também tem um vídeo preparado. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, aonde vai ter o histórico da igreja primitiva, alguns homens que estudaram o grego e tiveram acesso ao grego mais perto do original, como a igreja olhava para a palavra apostasia, e alguns documentos do aramaico e do hebraico. Tem um vídeo preparado para isso, vou deixar o link na descrição. Então, irmãos, o pastor Nathan Rufino brincou aqui nessa parte, como se Paulo estivesse trazendo palavras de consolação e estivesse falando aqui, no meio desse contexto, que a igreja não vê o anticristo, não sofre com o anticristo, ninguém morre, todo mundo é arrebatado antes, então seriam as palavras de consolação. Só que o apóstolo Paulo não está falando disso aqui, e tem algumas coisas mais que ele falou no meio dessa conversa aí, que ele pensou que estava tirando sarro dos pós-tribulacionistas e tirando sarro da interpretação da linha pós, mas ele estava tirando sarro das palavras de Cristo. Eu vou mostrar isso para vocês, mas primeiro eu quero concluir isso daqui. Olha o que são palavras de consolação. Contexto imediato, não está no primeiro capítulo ou em outra carta, está no contexto imediato. É claro que para entender isso completamente tem que assistir aquele outro vídeo onde eu expliquei passo a passo a sequência dos eventos para você ver se encaixa mais na linha pré ou na linha pós. Então, irmão, se liga no verso 13. Olha o que era consolação para a igreja. O porquê dessas palavras. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Acerca dos que já dormem. Aqui vale a pena até frisar, porque essas expressões vão voltar a aparecer. Acerca dos que já dormem, os que dormem em Cristo, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Ou seja, havia pessoas que o apóstolo Paulo viu que não têm esperança em Cristo, mas andavam entristecidos. A não ser que na mente do apóstolo Paulo ele estava vendo pessoas sem Deus no mundo que realmente estavam tristes, sem esperança, porque nas tribulações da vida, as coisas que acontecem entristecem as pessoas, e então elas estavam sem esperança e andavam tristes. Mas seja como for, o apóstolo Paulo quer que a igreja não ande assim. E ele falou aqui com respeito dos que dormem a Cristo. Não sejam ignorantes, irmãos. Verso 14, olha a explicação fiel do contexto. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Verso 15. Aí vem a explicação. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Olha a expressão aqui, os que dormem, aparecendo de novo. Então, o apóstolo Paulo está dando esperança para a igreja. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, e aí ele vai falar a sequência dos eventos que não são explicadas pela linha pré-tribulacionista. E aí ele conclui o assunto, que não é tão simples assim, né? As pessoas passam batido em tudo, e fala: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Não tem nada a ver o apóstolo Paulo falando aqui, ó, consolem uns aos outros com essas palavras, porque vocês não vão passar pela grande tribulação, que supostamente seria a ira de Deus.
Deus vai arrebatar vocês. Então consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O consolai-vos uns aos outros com essas palavras está relacionado com o contexto imediato, com pessoas que andavam tristes, sem esperanças, que não tinham esperança da ressurreição. Os que têm esperança da ressurreição em Cristo não devem andar assim. E isso são palavras de consolação. A gente faz isso naturalmente. Sem querer, muitas vezes sem querer, eu me peguei pensando, poxa, tá difícil a situação. Às vezes a gente está sem dinheiro, às vezes a gente quer ter as coisas e não tem, às vezes a gente é perseguido por algumas coisas que a gente mesmo cria a situação, mas aí vem na nossa mente, mas nem todos reconheceram a Cristo, eles não têm a esperança da ressurreição, essas pessoas que estão bem, que não têm falta de quase nada. Nós fomos chamados para um reino, nós temos a esperança de uma ressurreição eterna, e isso nos consola. Naturalmente a gente pensa o que está escrito aqui sem lembrar da carta, mas o apóstolo Paulo está escrevendo exatamente isso para a igreja. Pensamentos que devem estar no nosso coração e servem de consolação. Entendeu? Joguei alguma coisa fora do contexto? Não joguei. Claro que eu não expliquei aqui a questão do tempo da ira, a questão de grande tribulação, coisa que eu pretendo fazer agora nos próximos vídeos. Mas eu contextualizei aqui o contexto imediato, e quando vocês virem a explicação dessa questão dos mortos, dos vivos, de modo algum preceder os que dormem, porque os que dormem em Cristo vão ter que ressuscitar primeiro, os mortos ressuscitarão primeiro e depois os vivos serão transformados, e ambos os grupos serão arrebatados juntamente, não um na frente e o outro fica para trás e é arrebatado depois, e se encontra com o Senhor Jesus depois. Não nessa sequência. Não existe essa sequência. A sequência é a linha pré, que é heresia. E não existe isso na mente do apóstolo Paulo, não existe isso na mente da igreja primitiva. Isso é invenção no Novo Testamento, baseado em textos descontextualizados dos contextos imediatos e desconhecendo palavras do Antigo Testamento. Não adianta a pessoa vir, pastores virem e falar, eu ensinei profetas maiores, profetas menores, eu dei aula em faculdade de teologia, eu fiz isso, fiz aquilo, se gabando de um monte de coisa e torce a palavra de Deus, jorrando leite adulterado para a igreja. Eu quero ver o que vai acontecer quando chegar o tempo da perseguição. Agora, para finalizar o vídeo, olha que interessante.